agora as mulheres. Só que depois, mexerica, em Portugal, mexerico é conversa. Acho que é um nome que é catchy. Olá a todos, o meu nome é Andy Cruz e a criação do nosso podcast A Mexerica surge para ser um espaço de emancipação de mulheres e fomentação do seu entendimento. Bem-vindos ao 5º episódio da Mexerica. Hoje falaremos de terapias alternativas, alimentação saudável e de como determinadas práticas podem ajudar a melhorar a nossa saúde mental. Durante a próxima hora vamos ter connosco 2 convidadas que nos trazem ensinamentos, alguns deles milenares, através das suas experiências em naturopatia, yoga e ayurveda. A nossa primeira convidada é a Tani Prates, minha musa do yoga, não só por ser uma excelente instrutora, mas também pelo seu toque curativo. A Tani é de sorriso fácil e é uma mulher com uma alma antiga, daquelas que parecem carregar sabedoria ancestral, mas que trata tudo com leveza. Ela é brasileira, mas mudou-se para Portugal fazem alguns anos. Para além de aulas de yoga, a Tani é também consultora da Ayurveda. Obrigada. Obrigada. Que honra estar Uau, aqui. a sua descrição me deixou speechless. Obrigada, que honra. A nossa segunda convidada é a Mariana Peçanha, que me foi recomendada por várias amigas como uma excelente nutricionista naturopata. A Mariana dá consultas de nutrição e naturopatia, organiza retiros e tem como uma das suas missões apelar à importância de ter uma vida mais saudável, quer através de práticas desportivas, quer através daquilo que ingerimos. Obrigada, Mariana, pelo teu serviço público. Eu é que agradeço muito o convite. Bem-vindas, vocês são realmente 2 mulheres lindas e que passam uma boa vibe e com certeza vão deixar-nos aqui muita informação importante. Antes de mais, eu queria que vocês nos explicassem, através de 1 ou 2 frases, cada uma, o que é o Ayurveda e o que é a naturopatia. Então, eu trabalho com a nutrição na vertente da naturopatia. Isto significa que eu trato as pessoas, ou tento tratar as pessoas através da alimentação. Só que aquilo que eu me apercebi ao longo do caminho é que a alimentação é uma ótima ferramenta, a nutrição em si, a suplementação, entender mais sobre o que é que cada alimento traz e quais combinações fazem mais sentido e as carências e tudo mais, mas que sem nós irmos à parte emocional e entender o porquê das pessoas fazerem as escolhas que elas fazem, fica redutor, é pouco. Então é um bocadinho o conjunto do estilo de vida, eu tento mexer no estilo de vida das pessoas para fazer com que elas previnam sempre a doença e se já tiverem alguma coisa, tentar regredir, a eliminar totalmente o processo. Ok, então tu fazes quase uma pesquisa, não só física e daquilo que a pessoa come, mas também do estado psíquico, Sim. não é? Da saúde mental com que a pessoa está no momento. Sem dúvida. Muitas vezes, a meio da consulta, a pessoa diz assim: ai, mas eu achei que eu vinha só falar da parte da alimentação. E nunca é isso que acontece. Porque, e as pessoas gostam, não é? Porque eu acho que quando as pessoas olham para ti de maneira a escutar-te a todos os níveis, tu sentes, ok, aqui eu consigo agarrar nestas ferramentas para ir usando diariamente, porque tanto eu quanto a Tani, aquilo que eu sinto é que nós tentamos dar as ferramentas às pessoas para que elas próprias depois consigam desenvolver e utilizar e conhecer-se cada vez mais, porque a coisa mais importante é nós entendermos como é que nós funcionamos. E então, quanto mais ferramentas eu puder dar a nível da alimentação, a nível, obviamente, do estilo de vida, qualidade do sono, exercício físico, as práticas que agora depois a Tani vai falar e tudo mais, isso, a pessoa gostar das escolhas que faz é a coisa mais importante de todas. Sim, e tu também queres que as pessoas que vão ter contigo se tornem independentes para fazer essas práticas, não é? E que consigam ter o melhor estilo de vida a partir desse momento. Sem dúvida, tanto com as consultas como com os workshops. Às vezes as pessoas dizem assim, mas vai haver tipo um curso de workshops em que fazes vários workshops. E eu digo sempre, não, é um workshop, e workshops são mais ou menos 4 horas, onde eu explico às pessoas como é que funciona. Vamos mudar a tua cozinha, vamos começar a passar isto para uma coisa execuível, simples, e onde tu percebes com os ingredientes que tens, dependendo da época do ano, o que é que te faz melhor, como é que nós combinamos e qual é que é o resultado que podes ter de vários nutrientes diferentes. Então não é aquela coisa só de chegar e passar, hoje vou passar estas 3 receitas. Sim, uma lista para um mês, ou uma lista não, uma emenda para uma semana ou para um mês. É a forma como tu fazes. Sim. E isso depois tu podes adaptar a vários alimentos. E tu também fazes retiros, não é? Nós lançámos agora a parte dos retiros, já era uma coisa que nós estávamos para fazer há algum tempo e na verdade a ideia também é um dia nós irmos a fazer com a Tani, mas sim, porque eu acho que às vezes é pouco tempo, a Tani também já vai falar sobre isso eu acho, mas o tempo que nós temos com as pessoas às vezes
Não chega. É curto, É não é? curto, 1 hora ali, ou mesmo os workshops, as pessoas dizem, mas 4 horas. 4 horas, porque tem que ser, porque menos do que isso vai ser Sim. só passar qualquer coisa. Então os retiros vão fazer com que as pessoas É uma imersão, não é? permitem-se muito mais, tens mais tempo para trabalhar, para as pessoas se entregarem, porque isso leva um tempo, não é? Nós, para estarmos presentes em alguma coisa, é preciso tempo. Muito bem. Tanina, falar um pouco aqui. Tu começas as aulas assim, sabias? É? Muito bem. Muito bem. E com aquela Não, postura é que dela. já me passaste super calma quando disseste isso. Parece que eu voltei à aula e estou aqui em Tá paz. tudo certo, né? Tão bom. Bom, eu acho que a minha prática profissional ela vai ter 2 vertentes, que é o Ayurveda e o Yoga. Um vai ser o estudo do eu, que é o Yoga, e a Ayurveda é o estudo da vida. Portanto, eu aprendi muito no Ayurveda toda a minha relação com a vida. Ai, tá quente, tá frio, tá úmido, eu briguei com alguém, tô num país diferente, tô num ambiente diferente. Como é que esse corpo, esse ser reage a essa informação? O que está à minha volta? Como é que eu observo o que está à volta? Como é que eu observo a mim mesma? E óbvio, o yoga dá aquele salto que quem sou eu que observo isso tudo? Qual é a relação de mim na minha psique, no meu lado emocional, no meu lado físico? Então, essas 2 histórias elas vão transitar o tempo inteiro sobre as minhas ações. Então, quando eu penso em terapia, né, que é o tema que a gente está falando hoje, a gente tem que pensar o que é terapia? Quem é que cuida de quem? O que está sendo cuidado? Então, a minha pergunta, em todas as aulas até que eu dou, ou nas consultas que eu dou, ou nas terapias que envolve o toque, não é? A massagem ayurvédica, que é extremamente interessante para aquele lugar de calma e tranquilidade, para a gente assimilar todas as informações de um dia, todas as informações de quem eu sou. Pode ser assustador, eu entendo, é muita informação. Mas quando eu consigo ter isso claro na minha mente, quando eu consigo ter essa perspectiva clara, eu consigo trazer ações que vão de encontro a esse bem-estar, a esse que quer estar bem. Porque a terapia é a história de quem quer estar bem, porque reconhece que algo não está como deveria. Sim, tu procuras alguém ou uma atividade para te ajudar a voltares à partida, não é? Ao sítio onde estavas antigamente, não é? Sim, ou até reconhece que nunca esteve, mas exatamente. algo não soa bem. E isso é muito lindo. Esse lugar de reconhecimento é muito maravilhoso. A única coisa que eu tento ensinar para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus amigos, minha família, é que no momento que a gente se coloca nesse lugar de descobridor de nós mesmos e a gente vai, né, reconhecer que tem um lugar que não está legal, pô, pera, dá uma pausa, porque aquele objetivo de estar bem também pode fazer mal, no sentido de, eu tenho que estar perfeito. Sim, a busca constante de estar feliz. Não, não te permitires ficares triste. Exato. Faz parte também. Ou às vezes se sentir mal, ter uma dor de cabeça, ter um dia. A história não é sobre ser perfeito. A história é o que você está sentindo, por que você acha que deveria estar em outro lugar que não nesse? E como é que você quer olhar para essa história? Qual é o percurso que a gente vai fazer? E o terapeuta, né, nutrição, fisioterapeuta, médico, qualquer um que esteja nessa postura, a pergunta é, ok, como que você vai querer alguma coisa de novo, mas nunca vai esquecer o que já lá está. E eu acho que esse que é... Eu e a Mariana, a gente trabalha muito juntas. Tanto ela faz minhas aulas, eu vou à nutrição dela. E a gente sempre parte desse lugar. Onde é que a gente está? Porque isso não pode ser diminuído. Onde eu estou é um lugar bom. Mas para onde eu quero ir é um caminho, um percurso que a gente constrói. Tanto é que nós adaptamos mesmo nessas fases, que eu acho que é também disto que a Tani está a falar, que eu já atendi várias vezes, também já fui a várias aulas dela e neste momento até estou a fazer umas sessões de meditação misturado, eu não sei como é que ela quer descrever aquilo que nós estamos a fazer, mas tem sido ótimo. Sim. E depende muito da fase onde nós estamos. Portanto, aquilo que eu faço com ela agora não tem absolutamente nada a ver, se calhar, com uma aula de yoga que eu fiz com ela há 5 anos atrás. E as consultas dela de nutrição são muito diferentes. As necessidades que ela traz agora são muito diferentes, mas sempre com a história dela por trás. Então nós conseguimos perceber o porquê das coisas estarem como estão neste momento e qual o caminho a seguir.
É interessante também quando eu vejo a Mariana falar sobre essa comunicação, não é? Porque acho que dentro daquela pergunta, o que é preciso para se tornar um profissional, seja em qual área que for, antes tem um lado humano, existe a formação, mas existe a pessoa, aquela que viveu uma história. E eu acho que isso é o que vai trazer aquele profissional ter uma bagagem de escuta, de resposta coerente, resposta que vai de encontro àquilo que você procura nessa terapia, né? Nesse percurso. E isso que a Mariana traz do background dela, de ser uma pessoa que trabalhou com mídia, não é? Trabalhou com... Como é que se chama mesmo? Publicidade. Publicidade, exatamente. Portanto, trabalhou com público, trabalhou com toda essa comunicação. E isso ela consegue trazer e transportar para aquilo que é dela. Então, você vai ver no Instagram dela. Ela é completamente natural o que ela fala. Primeiro porque é muito sincero e passa por uma experiência, não por aquilo que ela leu. E segundo, porque realmente é um processo de muitos anos como profissional, da qual ela escutou muito. Ela não veio dizendo todas as verdades que ela acreditava. Ela veio construindo verdades sempre novas com o seu paciente, que é o que me fascina no trabalho da Mariana. Eu acho que a parte de ouvir é muito importante e é onde tu aprendes mais. Porque nós podemos ler muitos livros, que também gostamos, não é? Eu e a Tânia dizemos uma coisa às duas, que é bora estudar juntas, porque sempre que nós estudamos juntas, embora sejam coisas muito diferentes, e não tão diferentes, mas sim. Diferentes, Se complementam, não é? nós conectamos-nos muito connosco. E quanto mais tu te centras, porque o estares focada numa coisa que tu acreditas, centra-te muito, e quanto mais isso acontece, depois tudo flui naturalmente. Tu consegues ouvir diferente, tu juntas as peças de uma forma diferente, porque tu estudas, porque tu colocas a tua cabeça para fazer um determinado raciocínio, mas depois o que interessa é o sumo que tu tiras dessa mesma coisa, não é? E com ela não é nada diferente, porque as aulas que ela faz, tu fazes as aulas dela, então sabes, tu sentes que são para ti. Tu sentes que aquilo está por mais, e ela consegue fazer isso em grupo, que é uma coisa difícil. Muita dificuldade em fazer yoga com mais alguém. Aliás, também não fiz com muitas pessoas, mas as pessoas com quem eu fiz tive mais dificuldade em conectar-me. Eu acho que também por isso, porque a Tani traz muito essa parte, por exemplo, no início da aula ela conta sempre uma história ou traz um ensinamento. Isso para mim faz todo o sentido. Traz um propósito àquela aula, não é? Não é só esticar o braço, não é só esticar a fáscia. Fáscia? Isto eu aprendi com o meu sogro. Sabes que o meu sogro faz yoga há 20 anos. Nem mentira. Sim. Você vê. Tá tudo unido. E então não é só esticar a fáscia, mas trazer um propósito. E as tuas histórias são sempre lindas. Eu adoro. Mas eu concordo completamente com vocês. Eu acho que inteligência emocional deveria ser algo obrigatório para as pessoas que trabalham com o público, não é? Não sei se inteligência emocional acho que pode ser considerado uma cadeira, não é? Tu podes estudar, existe um livro muito conhecido sobre isso. E acho que às vezes falta. Quantas vezes não fomos ao médico e a pessoa foi grossa connosco, foi desagradável, foi insensível. Não passou a mensagem. E Andy, tu tocas num ponto muito importante aí. E isso eu posso dizer de experiência própria, obviamente com os meus pacientes também, que é o empoderamento. Há uma altura ali em que os médicos estão não só a falar contigo de uma forma que tu não gostas, ou que não se deve, não é? E além disso, isso está-te a afastar do teu poder sobre ti próprio. E eu acho que isto é das coisas mais importantes que nós temos quando nós tentamos tratar alguém. E tratar é uma palavra assim um bocadinho, quando nós tentamos ajudar alguém, não é? Sim. Porque aquilo que tu tens que fazer é fazer com que a pessoa chegue a ela própria. E entender, ok, tu tens isto por causa disto, e o que nós podemos fazer é isto, isto e isto, que tem estas consequências e poderá ter estes resultados. Até porque a força de vontade é um dos principais, não é? Muito importante. Meios de chegares a uma cura. Porque senão tu estás só a fazer aquilo que te estão a dizer. E até quando é que isso vai durar? E quando é que a corda vai rebentar outra vez? E quantas vezes só tu estás contrariada a fazer aquilo? Sem dúvida. Como é que vai funcionar, sem não é? dúvida, não. Claro. Não. É mesmo isso, sem dúvida. E tu reparas nisso, e eu acho que a Tani vê isso também com os clientes dela, as pessoas que vão às aulas dela, por ser uma questão individualizada. E há uma coisa que começa a acontecer internamente que é, não é isto.
não é por aqui. Tu sei que tu me estás a dizer isto, mas eu estou a sentir e a juntar os pontos aqui na minha cabeça e não é assim. Porque eu é que sei, porque eu estou a viver este dia um atrás do outro, sobre o qual tu estás a falar como se fosse uma coisa só que tu leste e estudaste e viste não sei quantas pessoas têm este resultado, então no meu caso é isto. Sim, não somos números, não é? Não somos só Exatamente. números e não é padronizado também. Mas agora a pergunta é, quantos de nós se permite não ser números? Sim. Porque a gente fala Sim. muito sobre os terapeutas, os médicos e sobre pessoas do qual a gente sente que a gente é só um número e é só, ok, tem uma ficha, tem esse problema, então tem essa terapêutica, é bate-chapa, como diz no Brasil. E quantos de nós luta por não ser esse número? Porque a verdade, e muitas vezes eu vejo isso eu tenho a certeza que a Mariana também luta pelos pacientes, mais às vezes do que os próprios lutam por si próprios. Porque as pessoas não vêm Não. já com isso, não é? Elas querem, me dê uma medicação, me dê uma coisa, solução. me dê uma solução que eu não precise pensar, me dê uma solução. Dani, me diz qual é o meu problema, me diz, no Ayurveda, quem estiver ouvindo isso e entender, vai rir. Qual é o meu dosha? Qual o desequilíbrio do meu dosha? Qual o elemento? O que eu faço? E eu, mas As pessoas querem solução, não é? querem solução. E o Claro. processo todo do desenvolvimento pessoal foi as cucuias. Então, como é que tem empoderamento se o desenvolvimento pessoal não está sendo abraçado? Se você só quer uma solução, ai, está desconfortável, tira aqui meu desconforto, ai, pronto, passou, aquela médica é incrível. E isso vem das pessoas não terem a capacidade ou não poderem, isto é um bocadinho sensível, parar. Porque se tu não podes parar, tu precisas de soluções imediatas que funcionem para tudo aquilo que para o teu dia a dia. Então as pessoas é quase que já tivessem, como nós dizemos isto várias vezes, em piloto automático. E então eu acho que o nosso papel é muito abrandá-las um bocadinho no tempo que nós temos com elas e dizer assim: espera, aqui, vamos voltar aqui, que é para ver daqui o que é que nós conseguimos fazer. E menos é mais. Não, faz comigo. Não vou fazer por ti. Exatamente. Vocês não querem infantilizar os vossos pacientes. Vocês querem dar-lhes a mão e dizer: olha, vou-te ensinar a fazer. E responsabilizá-los. Exatamente. Sim, porque nós somos responsáveis pelo resultado final. Tu és responsável uma hora enquanto a pessoa está ali e Exatamente. pelo que tu dizes, não é? Nem é Exatamente. pelo que a pessoa faz. Tu és responsável pela mensagem que tu passas, mas tu não te podes responsabilizar a partir do momento em que a pessoa sai do teu consultório. Sem não é? dúvida. Muito menos com a nutrição. Porque assim, eu posso passar os conhecimentos que eu tenho, mas se tu fores para casa e não fizeres metade daquilo que eu digo, então, nesse sentido da nutrição, não vai servir de muito, não é? Então, a pessoa responsabilizar-se, que é este ponto que a Tani estava a tocar, eu acho que é das coisas... É dali que tu partes, tanto com crianças como com adultos, não é? A partir de certa idade, já consegues fazer isso com as crianças, quanto mais recursos tu passas nesse sentido, menor a probabilidade da pessoa ficar doente e depois abraça tudo, até os próprios estudos, o trabalho, os desafios. Qualquer problema que te acontece, tu já tens um mindset diferente para lidar com esse problema, porque dizes, esta é a minha parte neste problema, e a partir daqui, como é que eu vou? E quem é que eu vou procurar para me, se calhar, ajudar aqui neste pontinho ou no outro? Ok, boa! Então... próximo passo. Eu sinto que ainda estamos a muitos passos de ter esse lugar que a gente, né, que a verdade é que a gente tem uma bolha, né? Todos nós, se estamos aqui sentados falando sobre esse assunto, já são muitos caminhos andados. Mas eu sinto que isso está sendo cada vez mais forte. Porque a verdade é que muitas vezes um profissional que fala, não, vamos juntos, vamos aprender juntos, antigamente era não é desqualificado, mas era talvez diminuído na visão do paciente. Ele não sabe, então ele está dizendo... Então, hoje em dia não, peraí, eu tenho um lugar nessa terapêutica, legal, ele me permite ser, ele me permite estar. E não só, é isso mesmo que eu quero, eu não quero outra coisa. Então é muito bom, ninguém aqui está falando mal de medicina. Isso deixar muito claro que é importante. Eu já tomei muitos medicamentos na minha vida. É muito necessária. Fogo, sem dúvida. Eu tratei a minha tuberculose quando eu tinha 14 anos, graças à medicina, não teve nenhum problema, não tenho, sabe, eu não quero ser aqui hipócrita de dizer que não é por aí. A gente está falando sobre abordagem, deixar isso bem claro, que é a forma com que se passa... E de agregar. Estas terapias alternativas agregam aquilo que já existe. Exatamente. Portanto, ninguém está a tirar o lugar de ninguém, não é? Exatamente. Tu podes precisar de uma medicina pura e tradicional para certas e determinadas doenças, mas há outras questões que tu podes abordar de outra forma. E está tudo bem. Ainda bem que temos várias opções. Deve ser mesmo um trabalho integrado, não é? É uma coisa que nós devemos, e por isso é que é bom
quando existe a curiosidade, nós tentamos perceber também um bocadinho do que é que eles estão a fazer na medicina, um bocadinho do que é que nós também estamos a fazer, se calhar do lado de cá, não é? Porque se nós percebemos um bocadinho do que acontece em cada... Nós conseguimos, de facto, ok, usa aquilo dali e usa isto daqui. Quando é preciso, não é? Porque há antibióticos que são a salvação. Ninguém está a dizer aqui não podes tomar um antibiótico. Agora, depois vamos ter que tratar das tuas floras, entender qual foi o impacto que isto teve no teu intestino e mesmo durante, se tomares alguns antibióticos... Sim, por que originou? Vamos pensar um pouquinho. Eu sei que é desconfortável, mas pensar por que originou essa doença, esse desequilíbrio. E uma das coisas que eu acho muito legal, que tanto a naturopatia fala, quanto a Ayurveda fala, é a gente pensar, será que os sintomas são mais importantes do que os sinais? O que é um sinal? Eu estou sem dormir durante uma semana. Poxa, eu tô com uma pelezinha que está mais sensível. Eu não sei, sinais são aquelas coisas que não é um sinal vermelho que faz a gente parar, mas está ali, não impede o nosso dia a dia, mas está ali. Aí eu sinto que eu não estou conseguindo pensar com muita clareza. Uma coisa tão sutil, né? Pensar com clareza. Mas será que a gente dá atenção a isso? Como a gente dá atenção ao sintoma? Porque o sintoma quase que freia a gente. Ai, poxa, dói. Dói. É desconfortável. É desconfortável. Eu não gosto de estar nesse desconforto. Vou procurar uma terapêutica, vou sair. Mas e antes? Será que a gente acompanhou? Se apanhares nessa altura dos sinais, é muito mais fácil quando apanhas na altura dos sinais. Numa fase... Claro. E como é que você apanha? Estando em presença? Exato, era Sim, isso que eu ia tens que dizer. estar muito atento ao teu corpo, não é? Sem dúvida. É a consciência que eu espero, e na escola da minha filha pelo menos isto acontece, é eles tentarem trazer as crianças para entenderem cada vez mais sobre elas e porque é que elas fazem as escolhas delas, porque isso é o princípio. E questionar, eu acho que questionar é tão importante e as pessoas às vezes esquecem-se de questionar. Total, é desconfortável. Piloto automático, é aquilo que tu disseste. E isso já me aconteceu e com certeza vocês também já passaram por isso. Claro. Semanas que passam por ti e tu parece que só estás a viver. Tu não fases, estás a pensar. É surreal. Há fases em que tu olhas e dizes assim, como é que eu nem sei como é que eu passei por aquilo. Porque foi tudo tão seguido e horas atrás das outras e não dormias e muita gente a passar por fases dessas, o que não é errado, não é? Há alturas em que isso acontece. Mas sobre o stress isso é importante. Não tem problema nós termos uma fasezinha de stress, nós subirmos ao stress e sairmos do stress. O problema é nós permanecermos no stress. Porque isso é que vai trazer a doença. Porque quando as pessoas falam muito sobre esta coisa do stress que produz cortisol, que é o açúcar, falamos muito sobre isto, não é? Sim. Isto é tudo muito importante. Mas é importante perceber que tudo isto tem uma função. Portanto, é suposto nós termos a capacidade de nos estressarmos para reagirmos e também sair desse modo de luta ou fuga para voltar para um rest and digest, não é? Para um estado onde as coisas acontecem tranquilamente, que é o modo parasimpático, onde nós conseguimos dormir, onde é feita a digestão, onde todas as trocas acontecem, porque as trocas celulares para acontecerem é preciso descanso. Então, quando tu praticas exercício físico, pessoas que querem ganhar massa muscular, um exemplo assim mais básico, só ganhas massa muscular se descansares corretamente em função do treino e da tua alimentação. Senão não ganhas massa muscular. O corpo não tem tempo, não é? Não tens. E isto aplica-se a absolutamente tudo, não é, Tani? Eu acho que vês isso também provavelmente na tua prática. Claro. Hoje mesmo dei uma aula que eu estava a explicar sobre como que a respiração faz com que a gente tenha mais, não só, porque eu não gosto da palavra controle, mas uma certa apropriação desse nosso estado nervoso, desse nosso sistema de reação com o mundo, que pode ser em forma de ameaça, né? Se algo me ameaça, eu reajo, eu estou sempre em resposta de ameaça, defesa, fuga, não importa. Ou então eu posso estar em estado de segurança e aquilo me nutre. Se eu estou em estado de segurança, eu decido. Como o sistema digestivo faz lindamente. Isso aqui é bom para mim, deixa eu pegar. Isso aqui não é bom, deixa eu mandar embora. E o que me fez lembrar de uma história de um professor sensacional de Ayurveda, que é Matheus Macedo. Ele fala que no consultório dele, a primeira pergunta que ele faz é: como é que são suas fezes? E muitas das respostas eu não sei. É mas você foi hoje à casa de banho? Eu não sei.
Ele falou, não, peraí, deixa eu parar pra pensar. Não é uma coisa, não é uma mensagem que você recebe no Instagram e diz, ok. Não, você abre uma porta, você fecha a porta, você tira as calças, você senta, você se limpa. Usa papel, não é? Usa um papel, um chuveirinho, o que quer que seja, um dodó, não importa, mas você tem todo um ritual. É uma coisa que demora. Como é que ignoras isso? Como é que ignoras? É tipo, é um pedaço da sua vida que foi em branco. Imagina tanta coisa que a gente está na autonomia, automatizando isso. Sim. Imagina, é surreal. Então, eu acho que o meu papel como professora, instrutora de yoga e também como terapeuta ayurvédica, como coaching ayurvédica, que é como eu gosto de me chamar mais, é isso. É de trazer essa atenção do seu dia a dia, é estar em consciência. Uhum. E, no fundo, as minhas técnicas, elas, como eu falei, eu estava a falar que hoje a minha aula foi só sobre a respiração. E como a gente, às vezes, nem sabe onde a respiração está, e só descobrindo isso, uma coisa pequenininha do seu corpo, você começa... peraí, eu nem sabia, mas eu estou reagindo como se eu tivesse em ameaça. Mas, afinal, o que está me ameaçando? Sabe, qual é a história de ameaça que eu estou vivendo que nem sei? Será que eu consigo resolver? Será que ela existe de verdade? Ou isso é um padrão lá atrás da minha vida que eu ainda não consegui resolver? Olha que legal. Aí depois, é o que eu falo, não é só esticar uma face, não é só esticar músculo, não é só esticar tecidos, o yoga. É prestar atenção que o seu tecido tem uma história e que a gente pode estar vivendo uma história que nem é mais desse presente. E eu posso escolher... com muita maturidade, talvez não viver essa história. E que os nossos traumas cristalizam na fáscia, não é? Cristalizam, mas não monopolizam. Mas não ficam para sempre. Podes trabalhá-los, não é? Exato, exato. Tudo na vida tem... a vida é muito dinâmica. Ela não é só... uma vida sem... Não existe uma vida sem trauma. Traumas podem Fazem parte, não é? Fazem parte. E é aquilo que eu pergunto quando a gente vai fazer uma postura, né? Que a gente chama de asana. Aí tem muita gente que para naquela... eu não consigo. Porque aqui está esticando muito. Olha que legal, o seu corpo está dizendo que você precisa dar uma atenção aqui, que se calhar esse lugar aqui você pode respirar um pouquinho mais. Vamos adaptar. Porque um lugar, a gente tem muita... E eu falo a gente, porque não é porque eu estou num lugar como terapeuta que eu estou longe de ter essa dinâmica toda que se chama vida. E muitas vezes a gente se coloca numa posição no nosso limite. Aí eu coloquei... A maioria das pessoas que reclamam não consigo é porque querem... E colocaram um ideal na cabeça, tentaram chegar naquele ideal ao máximo, e obviamente aquilo ali foi uma frustração, porque não dá para manter naquele ideal. E aí tem... aí joga-se tudo pro lado. E o que é legal de colher essa história? No momento que eu vou no meu limite, eu já aprendi. Eu fico sem escolha. Se eu estou 100% no meu limite, eu não tenho escolha. E se eu andar um pouquinho para trás, eu tenho reflexão. Eu posso adaptar, eu posso subir um pouquinho a minha mão ou o meu pé e aquilo ali já deixa de doer tão intensamente, eu posso respirar, entender qual é a história daquela múscula. E a falta de consciência deixa-nos nesse lugar. Quando nunca estás consciente, tu estás sempre no limite. Tu não raciocinas, não estás a racionalizar e a pensar assim, não, calma, deixa parar, deixa pensar, deixa respirar. E então aí como é que tu respondes? A questão é essa, não é? Tu respondes do medo. Uhum. E quando tu respondes do medo, não vai dar bom. Como eles dizem no Brasil. Não vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que é que nós vivemos na pandemia, se não isso? Não é? E há alturas, tantas alturas que nós vivemos só pelo medo. E estamos a reagir em função do medo. E eu acho que isso é muito perigoso. E na medicina isso acontece muito, não é? Por isso é que é importante o tempo. Mas, já que falaste nisso, eu li um artigo na página da CNN em março deste ano que Portugal está entre os 3 países com as maiores taxas de consumo de benzodiazepina. Para quem não sabe, a benzodiazepina é um composto que constitui a classe de fármacos psicotrópicos que agem no sistema nervoso central e que são frequentemente prescritos para tratar a depressão, a ansiedade, a insónia, entre outros. Fiquei alarmada com a notícia, mas não me deixa chocada pelo facto do contexto socioeconómico que nós passamos. A minha pergunta é, há pessoas que chegam até vocês à procura de alternativas para não tomarem este tipo de medicação? Eu acho que pior do que isso é as pessoas chegarem com esta medicação sem a consciência do que é que esta medicação está a fazer com eles. Isto para mim é o que mais me assusta, porque as pessoas andam literalmente anestesiadas.
E claro que há pessoas que chegam até No nós limite, que era o que estávamos a falar. e as pessoas escondem um bocadinho. Para responder à tua pergunta, as pessoas escondem. Então o que é que está a tomar? Há uma altura em que, da consulta, na minha é no início, em que eu pergunto o que é que a pessoa está a tomar, tanto suplementação como medicação, uso de drogas ou o que for. E nessa altura as pessoas dizem, e também estou a tomar isto, quase ali escondido. Tipo, mas é a dose mais baixinha que o médico me passou. E quando nós olhamos para aquilo, e eu digo assim, ok, a minha responsabilidade aqui não é ficar a dizer mal disto, mas é dizer o que é que isto faz. A mesma coisa faço com todas as outras coisas, como é o caso do café, do álcool, outra coisa qualquer, eu vou dizer, ok, isto podes consumir ou não, mas vai ter estes resultados. Quais é que são as repercussões de tomar essa medicação? E muitas vezes é quase como se, e eu falo às vezes sobre isto com a Carlota Tri, que é de medicina chinesa, como estava a referir há bocadinho, e a Tani já vai reparar nisto de certeza, parece que as pessoas estão a olhar no vazio. Tu estás a falar com elas e elas estão a olhar, tipo, quase paradas, sabes? A minha filha uma vez perguntou-me assim, mãe, estás a olhar para onde? Sabes, quando às vezes estamos a olhar para um sítio e estamos só assim cansadas. E então tu sentes que as pessoas estão a olhar no vazio. E retirá-las desse processo leva um tempo, mas antes de tudo, eu acho que é preciso que elas tenham consciência do que é que está a acontecer. Do lugar onde elas estão. E lá está, vir de onde tu vieste, que é, será que isto é preciso? Será que não há outras formas? Claro que há outras formas. Há situações que, obviamente, acho que essa medicação é muito bem-vinda e senão não existiriam psiquiatras e tudo mais. Portanto, há situações que são, de facto, onde é necessário. Extremas, não é? Mas há tantas outras e muitas mais que não são. Só que se tu anestesias as pessoas ali, tu vais ter um poder de ação sobre elas maior do que se tu não as anestesiares. E eu sinto que muitas vezes os médicos, e isto não é por mal, é porque eles querem controlar a situação, que é para conseguir tratar a pessoa, fazem-no. E é mais fácil de tu conseguires os resultados naquele sentido. É mais rápido. Exato. Os resultados de retirar os sintomas. Não os resultados de curar o problema que fez com que a pessoa chegasse até ali. Eu sinceramente, o meu foco sempre vai ser... O problema nunca vai ser qual a solução que você tentou para remediar o seu desconforto. Mas, mais uma vez, quem é a pessoa que está no desconforto? Porque, dependendo do tempo que a gente tentou só remediar, a gente esquece quem é a pessoa. Eu acho que esse é o vazio mais difícil de olhar nos olhos de quem nos procura quando está nesse lugar de eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais o que eu gosto. Isso é muito típico de quem tem depressão. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que me dá prazer. Isso é um lugar muito difícil de olhar nos olhos dessa pessoa, porque realmente é um lugar de dor, realmente é um lugar muito complicado de estar. Então, se a pessoa me procura, e muitos me procuram para tirar a medicação, eu nunca me coloco nessa posição. Mas o que eu me coloco... As pessoas procuram, isso acontece. Muito. No yoga é muito comum. E eu fico muito feliz de ter inúmeros casos nas minhas mãos de que me disseram com sucesso que reduziram muito a quantidade, uns que conseguiram fazer o desmame completamente, entender que essa palavra é muito importante porque é um medicamento extremamente forte, e qual o desmame não é, a gente não opta por parar esse remédio, ele é feito desmame, ou seja, gradualmente se vai retirando com o auxílio do médico. E eu acho que isso é o mais legal, porque no fundo o que a gente está falando aqui, que a Mariana está trazendo aqui, esse olhar perdido, esse lugar, é a falta de poder pessoal que essa pessoa já não consegue alcançar. Então, antes de mais nada, antes de tirar o sofrimento dessa pessoa, que é óbvio que ela quer, e por isso o medicamento deve estar ali, se o médico assim sentiu que era extremamente necessário, mas é resgatar esse poder dessa pessoa, resgatar essa presença da pessoa. Eu tenho um caso que eu achei super interessante. Um dos meus alunos, ele corajosamente faz aula de grupo. E ele tem ataques de pânico, depressão, é medicado. E muitas vezes ele estava indo para a aula e ele quase desistiu porque ele tinha vergonha, não é? Tem aquele estigma da vergonha, o vai que eu choro. Medo que aconteça, não é? Medo que aconteça, que já é desconfortável. E, infelizmente, a vergonha, porque muitos desses medicamentos estão aí porque a gente não fala sobre os assuntos que nos incomodam de verdade. Sabe? Por que a gente não aceita a tristeza no dia a dia, a confusão? Temos uma sociedade que cresceu assim, e principalmente, não sei se vocês concordam, os homens crescem talvez
esteja a mudar, felizmente, mas durante tantos anos os homens foram criticados por chorar, por exemplo. Então não Exato. conseguem falar. E as meninas também, mas eu acho que mulheres, nós acabamos por, entre nós, com as nossas amigas, com as nossas mães, nós falamos mais. Com certeza. Mas é uma sociedade que bota para dentro. Eu fico muito feliz que o meu irmão, ele teve depressão durante muitos anos e finalmente procurou ajuda. E ele hoje fala para mim, eu ainda não estou 100% no meu poder pessoal, mas sinto que estou próximo. E assim que eu sentir que eu estou mais forte de mim com a minha história, a primeira coisa que eu quero fazer, Tani, é dizer que os homens têm que procurar ajuda. Coisa linda. É lindo, não é mesmo? E essa não história ter que medo e não de ter procurar. medo, porque não é menos homem nem ao contrário. Eu olho para o meu irmão e vejo esse homem incrível que passou por coisas muito profundas, do qual ele se permitiu duvidar. Sabe? Porque a verdade é que a gente se coloca num lugar, peraí, isso não está bem. Mais uma vez, é uma pessoa, é um ser que está passando por um processo em que algo não está bem, mas ele é muito desvalorizado na sociedade que a gente vive. Quando a gente acha que não está bem, eu sei porque a minha própria criação era, menina, psicólogo é coisa de rico, que não tem onde gastar dinheiro e vai gastar em psicólogo. Eu ouvia isso. Sim. Sabe? Todos nós acho que já ouvimos. Todos nós não já quer dizer ouvimos que seja isso. da família mais próxima, mas de alguém, não é? Exato, ou seja, não é uma coisa assim louca de a gente imaginar que está por aí. Então essa pessoa, esse meu aluno veio e falou que ele achava mesmo que ia ter um episódio dentro da aula. Ele falou, além de eu não ter, ainda sair melhor, ainda sair feliz e sair esclarecido, feliz de ter ido, feliz comigo. Então, claro, ele não deixou de tomar a medicação naquele dia, a medicação dele é a dele, mas, cara, uma medicação não é milagrosa. Se a gente não faz o nosso processo, qualquer, seja essa que a gente está falando, ou qualquer uma, a gente pode falar de doenças cardíacas, a gente pode falar de doenças renais, a gente pode falar qualquer coisa. A verdade é, se a gente não se cuida e não procura meios que nos identificamos com esse cuidado, nada é milagroso. Nada é milagroso. Então, e isso que é o mais bonito que as pessoas... Feio, bonito, que eu acho que está caindo na realidade das pessoas, é que finalmente as pessoas estão vendo que medicamento não é tudo. Então, mesmo que eu tivesse um discurso pró para esse medicamento, eu ainda teria que dizer, mas não é só. Eu posso ter um discurso contra esse medicamento, mas também não é só. Ou seja, essa integridade que é o que a gente está falando aqui, de se conhecer, de procurar pessoas que auxiliam o nosso processo de autoconhecimento, de procurar melhorar mesmo a nossa qualidade de vida, de pensamento, de gestão emocional. Tudo isso faz com que cada alimentação também. Alimentação, porque tudo são reações de eu querer o meu bem-estar. Se eu estou no meu poder, eu mereço ir a uma aula de yoga. Eu mereço ir fazer uma alimentação saudável, procurar como me alimentar melhor. Eu mereço. E esse é o lugar que eu queria convidar os meus alunos, sabe? E todos à minha volta. Queria entrar nesse tema agora. Ou seja, a alimentação é muito importante para a nossa saúde física, mas e como é que a alimentação impacta na nossa saúde mental? Se tu parares para pensar, os teus neurotransmissores, eles são produzidos através de coisas que tu consomes. Uma delas para produzir a serotonina. A serotonina é o neurotransmissor responsável pela calma, pelo prazer, pela tranquilidade, pelo sono, pelo bem-estar, pelos impulsos de fome, por aqueles impulsos para doces. Então este neurotransmissor é produzido grande parte no teu intestino através do triptofano, que é um aminoácido. Através do triptofano, através da vitamina D e através do magnésio. Então tens aqui, só neste caso, 3 nutrientes essenciais para a produção de um neurotransmissor que te vai fazer sentir estas coisas todas. E existem medicamentos que atuam precisamente aí. Ou seja, a baixa da serotonina, que depende de uma boa função do intestino, do consumo destes nutrientes e da absorção dos mesmos e de bom descanso, porque é durante a noite que isto acontece. Lembras que estávamos a falar há bocadinho que é no parasimpático que as coisas acontecem? É quando tu descansas que estas coisas acontecem. Então, o impacto da nutrição na parte, obviamente, mental e mesmo emocional e tudo mais, é muito grande,
porque é a ferramenta que tu tens para fazer com que as coisas sejam produzidas. E depois, obviamente, além disso, existem outras, não é? Há todas as terapias, tanto meditação, ou mesmo as práticas físicas que tu fazes, vão fazer estimular e produzir determinadas coisas que têm determinados resultados, não é? Por isso é que muita gente que treina, e eu posso pôr a mão no ar aqui, sentes-te mesmo bem a seguir ao treino, não é? Porque obviamente que há aqui muitas coisas que acontecem quimicamente. Então, respondendo à tua pergunta, sim, sem sombra de dúvida, a alimentação tem este impacto, e eu acho que às vezes é até perigoso, e aqui falamos muito na aceitação, não é? Aceitar o corpo como ele é. Aceitar o corpo como ele é 100% de acordo, mas quais são as escolhas que tu estás a fazer? Porque se as escolhas que tu estás a fazer, independentemente de tu teres aceito o teu corpo, te fazem mal, então tu estás a aceitar o teu corpo ou estás a viver em negação? Porque isto é uma coisa muito importante e não Muito devemos, séria muito também. sério. A obesidade é uma coisa que existe muito, não é só nos Estados Unidos, ok? E são as pessoas Não é tão que, longe assim, não é? Não é tão longe assim. E as pessoas passam mal porque estar muito acima do peso traz quadros inflamatórios. Ponto final. E isto é muito importante de ser referido. Então, esta coisa que nós temos hoje em dia, mesmo na publicidade que fazem, não é? Tipo, porem as pessoas mais magrinhas e as pessoas que eram um bocadinho mais gordinhas e tirarem as fotografias e dizerem que tem que se aceitar um e outro, tem que se aceitar tudo. Não é uma questão de aceitação. É uma questão do caminho que tu escolhes para ti. Porque quando tu estás em determinados estados, tu não estás a escolher o caminho para ti mesmo. Tu estás a escolher uma coisa que te anestesia, outra vez. Porque existem várias formas de nós nos anestesiarmos, e eu e a Tânia estávamos a falar sobre isso há bocadinho. Não é porque a pessoa escolhe uma droga ou o álcool, ou escolhe o yoga ou outra prática qualquer, que deixa de ser menos vício, não é? Só que há uns que, obviamente, trazem mais efeitos secundários do que outros. E o que eu acho mais interessante é, mais uma vez, quando a gente padroniza, né? Agora tudo é aceito. Claro, e óbvio, eu acho que ninguém tem o lugar de julgar ninguém. Não é sobre isso, mas é sobre essa potência que você quer vai manifestar no seu dia a dia. É isso que você... Porque se eu me alimento mal, eu mesmo, se eu me alimento mal um dia, no dia seguinte, eu tô metade da minha energia. É isso que eu quero? Eu olho para mim no espelho e falo, tá tudo bem metade. Tá tudo bem 10% da minha energia. Mas eu tô funcionando 5%, né? Já, tá bom. Será que é isso que eu quero? Porque não é sobre... Porque eu também tive muita dificuldade, a Mariana já me ajudou muito, por exemplo, a ganhar peso. Eu precisei de um auxílio maravilhoso da Mariana. E no momento que eu tive, eu atingi muita energia. Eu falei, não quero outra vida? Aí eu aprendi como comer, quando comer, onde comer, descansava melhor, acordava cheia de energia, cabeça mais clara. Por que eu vou querer outra coisa? E eu acho que é exatamente aí, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas não me vais medir, nem me vais pesar. Eu não, esquece isso. Não é isso que interessa. Eu quero saber, de 0 a 10, como é que está a tua energia e como é que vai estar a tua energia daqui a um mês. Ou daqui a uma semana. O teu trânsito intestinal, como está agora, como vai estar daqui a uma semana. O teu estado de espírito, e todas estas coisas contam muito mais. Só que era aquilo que a Tânia estava a dizer. Às vezes a pessoa pensa assim, estou só com 5% de energia, mas vou andando, vou indo. A mesma coisa. Comi estas porcarias todas, olham-se ao espelho e pensam, não fez muita diferença, então bora. Porque também é fácil tu comeres coisas que têm muitas calorias, que te deixam mais cheia, mas em menos quantidade, e depois seguires a comer muita porcaria e não engordares. Portanto, há vários esquemazinhos aqui que tu consegues adotar para que tu te sintas, olhes ao espelho e digas, está ok. Só que isso tem um preço, não é? E é o que eu digo, uma pessoa que vai de encontro à busca de uma nutricionista, alguém que quer construir um prato mais saudável, já fez muita caminhada, porque se percebeu que merecia algo mais, se percebeu que aquilo ali não era o suficiente para ela, então ela queria outro caminho. Infelizmente, eu sinto, na nutrição, eu reparo isso, porque uma parte do meu percurso eu estudei naturopatia, né, Mariana? Sim. Inclusive, iniciei no mesmo lugar que a Mariana, lá em Londres, mas não dei continuidade porque eu gosto mesmo da prática ativa, como é o yoga hoje em dia. Para mim, eu sou muito preenchida nessa prática. Mas eu reparo muito que existe um lugar da vergonha. E isso é um lugar que tira o nosso poder, sabe? Quando a gente tem vergonha, eu tô com vergonha porque eu tô com sobrepeso. Não é sobre, ok,
beleza, porque existe um estigma social e provavelmente isso faz com que você tenha esse lugar da vergonha. Eu já ouvi dizer de duas não alunas, mas que gostavam de fazer as minhas aulas, mas disseram, eu tenho vergonha porque eu tenho sobrepeso e vão me olhar. Isso é muito triste. Eu tô longe de conhecer, porque eu nunca tive sobrepeso na minha vida, não sei me colocar nesse sapato, nesse lugar, mas porque, puxa vida, é algo que ela queria. Era algo que faria bem para a cabeça dela, algo que faria bem para a vontade dela, para o desejo dela. E é sobre isso que eu acho mais interessante, que a maturidade das nossas satisfações. O yoga fala muito sobre isso. Ele, pelo menos na minha visão, não é contra os desejos, não é contra os prazeres, mas na minha perspectiva é a maturidade deles. Porque se eu tenho prazer comendo um monte de porcaria e eu só tenho esse prazer comendo um monte de porcaria, essas porcarias têm que estar todos os meus dias, caramba, será que eu não estou ofuscando prazeres muito mais profundos, muito melhores, que eu poderia estar tirando benefícios que vão colocar a minha verdadeira potência no seu melhor? Porque se eu adoro uma porcaria ou outra, eu não estou aqui falando mal disso, porque realmente é gostoso de vez em quando. Mas no momento que aquilo me tira alguma coisa... É exatamente isso. Então, por isso nós falamos em equilíbrio, não é? Mas esta questão do equilíbrio é sensível também, porque o que é o equilíbrio? Então, afinal, até onde é que eu posso ir? É só de vez em quando. É só um por dia. Quando falamos de café, por exemplo, é um todos os dias. Não é só um por dia, é pelo menos um todos os dias. E independentemente se faz bem ou se faz mal à pessoa, ok? Isto é uma coisa, depende, nós temos sempre, a Tânia ri-se, nós temos sempre que enquadrar isto, porque é justamente isto que acontece no nosso dia-a-dia. E esta questão da vergonha que a Tânia fala está muito presente em todos nós. E a vergonha bloqueia-nos. Tu deves lidar muito com isso. Muito. Pelo facto de trabalhares em nutrição, não é? E eu acho, e eu senti isso na pele várias vezes, eu ia a nutricionistas antes e eu pensava assim, bom, esquece, eu vou ter que me pesar. E só de saber que tinha que me pesar já 2 ou 3 dias antes, a coisa tinha corrido lindamente até ali. E depois 2 ou 3 dias antes já começava a ficar. Então é um bocadinho tirar esse peso. E claro que para algumas pessoas isso funciona. Não estou a dizer que não funciona e que não é bom. Há pessoas que adoram ter metas e objetivos. Mas também é preciso algum cuidado nesse sentido, não é? Eu acho que sim. E a questão dos objetivos tem que ser uma coisa construtiva. E que quando atinges aquele objetivo não penses logo, ok, eu já atingi este, agora qual é que é o próximo? Qual é que é o próximo? Porque estás sempre... essa busca também por objetivos também é cansativo, não é? É cansativo e o que é que será que te vai trazer? Sim. Porque na verdade depois quando tu chegas àquele objetivo que tu já querias, precisas de outro. Já estás ali a pensar, ok, mas falta qualquer coisa, falta o quê? Falta se calhar tu estás presente, e se calhar tu estás presente tu podias ter conseguido desde lá de trás. E está tudo bem com o peso que tu tens neste momento. No entanto, que as escolhas que tu faças sejam para te beneficiar, mesmo com as asneiras que vais fazer pelo caminho. A minha filha diz-me muitas vezes, mãe, tu estás a comer chocolate outra vez, porque eu como chocolate preto todos os dias. Neste momento já é 85, já estive nos 90, mas já baixei. E ela diz-me assim, tu vais ficar cheia de dores de barriga, porque logicamente tenho que lhe explicar que ela não pode comer as coisas do caralho. E eu digo assim, é verdade, querida, mas olha, dentro de todas as outras coisas que a mãe come, esta é que a mãe escolhe comer, que não é tão boa, mas todas as outras que a mãe come são boas. E depois ao fim de semana às vezes vamos ao Santini, vamos não sei o quê, então é mais fácil de perceber. Mas essas coisas existem com todos nós. Por mais que existam nutricionistas ou pessoas que trabalham com alimentação que digam, eu não como estas coisas e tudo mais. Isso era uma coisa que eu tinha aqui para vos perguntar, vocês são exemplos, quer de alimentação, de práticas, mas vocês são mulheres e têm TPM e têm dias completamente difíceis. Eu queria saber o que é que vocês... Quais são os vossos guilty pleasures nesses momentos? Oh my God! Eu estava a rir porque o meu namorado, se eu visse isso... Olha, o café é o meu guilty total. Total. Eu vou rir agora. Eu não acho que eu sou dependente de café, porque... Eu tô me sentindo naquela Cafés Anônimos. Não é Alcoólicos Anônimos, é Cafés Anônimos. Mas ninguém acha. A questão é que ninguém acha. Mas todas as pessoas tentam deixar, ficam com dores de cabeça, ficam mal dispostas. Mas eu não diria que tu eras, por acaso. Não, mas eu consigo ficar sem café tranquilamente. Não me dá, sim, por não enquanto, é o caso dela. Não me dá dor de cabeça. Eu fico bem alerta quanto a isso. Mas realmente eu tenho um prazer danado com aquele cheirinho. Me lembra a minha casa. Minha mãe já não mora... Olha, eu cheio de desculpa. Minha mãe já não mora aqui comigo. Já mora no Brasil. Eu sei cheirinho de café. Encontrando razões. O de chicória torrada resulta. Há pessoas que gostam. Outras dizem, não é a mesma
coisa, ficam furiosas, voltam para a Nossa, consulta. mas e é dizem, maravilhoso. Eu não uso é? muito, eu Mas uso muita gente que muito. faz. E sem ser o Eu uso café. muito. Quais são? Ai, sem ser o café, quais são? Olha, o glúten, acho que é um. Porque realmente, eu vou te ser muito sincera, eu tava fazendo a última consulta com a Mariana, eu percebi que eu tava comendo doce pra caramba. Mas eu não sabia. Porque No açaí, é, em tem coisas o que açaí. às vezes parece que são saudáveis, mas depende muito porque os açúcares estão lá escondidos, mesmo nas coisas que são biológicas. Atenção, isto não é uma questão de tipo Da qualidade ou não é natural ou não é natural. Assim. É açúcar, ponto final. É. Ok? E sim, eu acho que nessas coisas. E nós temos todas. Aí o queijinho. Uf. É também. Ai, queijinho é bom, caramba. Eu gosto muito de pão de Tapioca queijo. com queijinho. E pão de Olha, queijo pão é de muito queijo bom. comi ontem tantos. Meu sogro fez. O que que eu não consegui dizer não? Ele fez uma montanha. Eu olhei pra montanha, Eu olhou acho pra que mim. farofa. Farofa faz mal, não faço não. Mariana, tu és como eu, tu tens alma de brasileira. Nós somos portuguesas, mas eu acho que nós somos brasileiras noutra vida, provavelmente. Sei lá, mas é tudo tão leve e tão. A mistura é boa, vai. A mistura é boa. Mas falaste agora numa coisa muito importante. A mistura é boa. Então, eu acho que nós gostamos tanto deste lado leve que eles têm, brincalhão, e do samba, e da comida boa, e da praia, e no meu caso do futebol e tudo mais, mas também porque nós vimos de um sítio, ou pelo menos eu sinto assim, muito organizado. Eu estudei num colégio inglês desde pequenina, fui estudar para Londres depois, então muita organização, muita ordem, muito... E é preciso um bocadinho daquele lado mais... Da ginga. Não é? Para brincar aqui, para equilibrar isto. Eu quando estava a estudar em Londres, depois fui estagiar para a Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro. O que é que eu fui descobrir? Eu disse assim, oh meu Onde é que Deus, foste parar? não quero voltar mais. E na verdade eu só moro aqui porque depois foi mãe, não é? Porque senão acho que, não sei se... Não, é assim, os portugueses são de alguma forma melancólicos. Nós temos o fado, então eu acho que quando nós descobrimos o outro lado do oceano, deixamos a melancolia de lado e aproveitamos as coisas E é tão boas. bom, e a natureza e tudo, Sim, é a tão natureza. fácil e é quente e é... Olha, eu por acaso já tive a sorte de viajar vários países, sudoeste asiático, Filipinas, que é incrível, mas eu nunca vi nada como o Brasil. Para E o mim, mais Brasil engraçado é que eu tô vendo vocês e vocês duas têm companheiros brasileiros. Tu também? Logicamente. Não sabia. Isso tá divertido. Sim. Mas sabe uma coisa, falando da mistura, deixa eu defender vocês. Vamos! Porque pra mim, uma coisa que eu aprendi muito em países que existe inverno, não vou dizer só de Portugal, mas o fato daqui na Europa, morei em Londres, também morei na Espanha, vim aqui na Itália também, e uma das coisas que eu reparo é que vocês permitem o tempo do inverno. Isso vai tudo de encontro ao que a gente está falando, porque o tempo do inverno é o tempo de recolhimento, coisa que pelo menos os cariocas, digo eu, porque o Brasil é vasto e eu não conheci todo, mas não temos o encontro com a reflexão. Estão sempre no pique. Você tem tristeza com água de coco e praia? Desculpa, não tem, não dá. Samba. Mesmo quando ela vem, que ela passa. Sim, e ela quando nos não te amadurece. permites ficar triste também, isso vai se refletir em outro E existe momento, não é? isso. Existe o excesso da melancolia, é verdade. E aí é difícil de largar, porque vira hábito. Tudo que vira hábito é difícil de largar. Então, os vícios que a gente fala aqui também falam sobre hábitos. E hábitos podem ser pensamentos. E assim como o próprio carioca. Parar um pouquinho, sente aquele desconforto, olha para ele, entende de onde ele vem, fala com as suas sombras, é tão Nós bom. falámos tanto sobre isso, não foi? A Tani... Você está aqui tem quanto tempo? Há 9 anos. Há 9 anos. Ela já está aqui há 9 anos. E nós conhecemos Há 8 anos. E nessa altura, eu lembro-me perfeitamente, nós conversámos sobre que estava imenso frio, foi durante o inverno, e nós íamos para Sintra fazer trilhas e tudo mais, e nós falávamos sobre isto, e ela dizia que isto é desconfortável, mas isto abre-me aqui um espaço grande para eu descobrir muita coisa. E a verdade é que, sem sombra de dúvida, eu concordo muito, e aliás eu escrevo bastante no inverno e adoro a fase do inverno. Acho que podia ser menos tempo, acho que não é preciso ser em tantos meses, porque tipo, eu já aprendi a lição. Next! Bora! Podemos sempre ir ao Brasil. Exato, por isso é que isso acontece. Emendar ali um verão com o outro. Exatamente. Mas é um bocadinho isso, eu acho que ela tem toda a razão, e são ciclos, ok? E mesmo quando nós falamos em cura, ou em tratamento, ou em olhar para nós e cada vez evoluir mais, nós falamos em ciclos.
E para existirem ciclos convém, ou é mais fácil se calhar, se a estação também for nesse sentido, não é? Nós temos a fase do inverno, em que é uma fase mais de recolha e tudo Intimista mais. também, não é? Ficamos nas nossas casas, ficamos mais com a nossa família. Pensas também. mais. Tem menos luz. Sim. Exatamente. Tem menos calor do dia. A comida é diferente, porque nessas alturas comes as comidas mais a vapor, mais quentinhas, mais... De tacho, não é? Aquela comida Exatamente, mais... Exatamente. E depois chega a altura da primavera e dá-te aquela coisa tipo, já me está a apetecer. Eu amo a primavera. Não é? Não E sei se aquela... Eu parece amo flores, não é? Então, quando tu Tudo. começas a ver as flores, Sem dúvida. o sol a aparecer, E as é um frutas momento que muito aparecem naquela altura, não é? E Sim. de repente começas a perceber que... Eu gosto de correr de manhã, de madrugada, e começas a perceber que já não está aquele frio. E toda essa sensação, nessa altura, eu acho que é uma altura em que nós queremos criar muita coisa, não é? Nós começamos a pensar, bora, isto e aquilo, e montes de ideias a surgirem. Depois, no verão, parece que tudo vai e dá para executar, dependendo se estás de férias ou não é? E depois, quando entras outra vez naquela fase de setembro, já estás... Agora não é bem setembro, não é? Mas começas a... Ok, já me estou a preparar um bocadinho para ali, ver quando é... Por isso é que eu digo, eu acho que o inverno às vezes é um bocadinho longo, porque eu acho que consegues perceber um bocadinho antes, mas é respeitar. Eu também digo que é longo, porque se calhar eu não gosto de ficar muito tempo naquele sítio. E reconheço isso, não é? Mas isto que a Tani traz, e dá para ver, eu vejo, a evolução dela é uma coisa... Tu notas mesmo, porque eu lembro-me desde quando eu a conheci, ela tinha muito esta coisa, que nós temos várias vezes ainda, mas era tipo, eu quero ir para o Brasil, eu vou voltar para o Brasil, eu não quero morar mais aqui. Eu lembro-me de ter Mas também não é fácil para os brasileiros quando cá chegam. Nós fizemos um episódio agora, semana passada, sobre viver no estrangeiro e é difícil adaptar, primeiro, ao clima europeu, não é? Esta questão do inverno, do verão. Entender os portugueses nem sempre é fácil para quem chega do outro lado e a nossa maneira de estar mais calma também, não tão receptiva, não tão aberta. Para vocês não é fácil, não é? Quando chegam. É difícil. Mas é aquilo, tudo tem um lado da moeda, né? E eu acho que demorei alguns anos para conseguir amadurecer também essa minha expectativa sobre o outro ser humano, de nem tudo é carnaval, nem sempre é Cristo Redentor com braços abertos, sabe? E às vezes as coisas têm que demorar um pouquinho, sabe? Aprender muito sobre a cultura do lugar. Eu tenho estudado muito a história de Portugal e eu entendo muito que as relações se baseiam em respostas de histórias, da história que se viveu o país. Então eu também entendo que, que legal, eu tô conquistando essa pessoa. Eu não posso chegar lá achando que vai ter tudo de mão beijada, sabe? Vem tudo de bandeja para mim. Eu vou conquistar essa pessoa, eu tenho que conquistar a confiança dessa pessoa. O essa Nicolas pessoa diz isso, ele também já está cá desde 2008 e ele diz assim, os portugueses demoram a aceitar-te, mas quando te aceitam também levam-te para a vida. Pra vida. Tu entras para a família e fazes... E te aceitam como você é, sabe? É uma coisa... E eu sinto muito, hoje em dia, depois de tanto tempo, eu sinto que eu tô mesmo em casa, sabe? Mesmo em casa. É maravilhoso. E preferes o Natal no inverno ou no verão? Não existe... Eu prefiro o Natal, eu vou te ser sincera, eu prefiro o Natal no inverno português. Eu não vou dizer qualquer inverno, mas o inverno português, o Natal, tudo bem. Mas o ano novo é que é difícil, difícil. Também Não faz concordo, sentido eu também nenhum. preferia se o ano novo fosse no verão, não mas faz. Natal para mim é no inverno. E sabe, e no fundo, quando a gente fala dessas adaptações todas, a gente está falando... O Ayurveda, ele convida muito a essa reflexão. O que eu como? Como é que eu ajo? Eu vou fazer mais esporte, menos esporte no inverno? Ontem mesmo meu professor, um dos meus professores, porque eu sou da escola do Manu School of Yoga, e o Manel Yoga é o meu instrutor, o meu orientador. E eu também tenho aulas com o Billy Conrad, que é um professor de Iyengar, uma outra metodologia da qual eu me nutro muito. E ele deu uma aula isso. É verão, portanto, seu corpo está extremamente aberto. E se você abre mais e mais e mais seu corpo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais para onde ir. Você vai se perder em tanta amplitude. Então, no verão, a gente também aproveita o momento de observar alguns detalhes, já que você tem tanta à sua disposição. Você tem boa vontade, bom humor, disposição, extroversão. Então, se você tá tudo tão bem, que no inverno é o oposto, tudo me custa acordar, me custa pensar, me custa sair de casa, me custa... Qualquer coisa fica mais custoso por causa do frio, do peso do frio, né? E a leveza do verão, ela faz com que tudo seja
seja muito, muito abundante ali, né? Muitos extremos. Então, como é que a gente consegue ir, até mesmo no Ayurveda, na medicina chinesa, a gente aumenta muito o fogo interno. Então, a gente vai precisar se nutrir de muita água de coco, frutas muito mais juices, né? Mais, como a melancia. Mais água, mais com minerais. mais água, com mais Melão, minerais, meloa. melão. Tá vendo? As próprias saladas, no Ayurveda, é o único momento que você pode comer salada no verão. O único. Porque senão, leveza, se tá frio, porque vamos dizer assim que é frio, né? Tudo isso que a gente tá falando tem uma qualidade mais fresca. E tudo isso que é fresco, que a gente coloca dentro do Apaga o nosso... fogo, é por isso? Exato. Ok. Não é que apaga, mas não ajuda Diminui. a promover o fogo que você tanto precisa para depois viver num tempo frio. Você precisa de criar fogo para se proteger do frio. Vou fazer a última pergunta, tá bem? Bora. Se o mundo acabasse amanhã e pudessem deixar um ensinamento escrito num papel para ser descoberto por uma geração futura, o que é que escreveriam? Que é aprender a ouvir. Acho que isso é a coisa mais importante e que às vezes é tão difícil para todos nós, não é? Às vezes nós queremos só falar, só dizer, só marcar um ponto, só acrescentar, e é ao contrário. Acho que, sem me querer repetir, seria isto. É muito difícil você dizer uma frase que não soe clichê quase, né? Porque realmente é uma frase curta, ela tem muitos ensinamentos. Mas eu vou roubar uma frase do yoga, que é: aquilo que tu procuras fora tá dentro de você. Obrigada, meninas. Foi tão bom. Adorei esta conversa. Adorei que fomos profundo e não ficámos É na verdade. superfície. Foi delícia. Que Obrigada. é importante falar destas coisas, não é? E trazer Obrigada. Tão bom, para obrigada fora. pelo convite. Esse espaço foi mesmo. sensacional. Obrigada pelo convite, Andy.